Olá para você, olha eu aqui no nosso gabinete, para a gente conversar sobre um livro que viemos falando, né, a respeito dele já tem algum tempo, e é um livro de uma terapeuta chamada Lori Gottlieb. O livro se chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém, e a gente está aqui fazendo apontamentos sobre algumas passagens que podem ser interessantes para a nossa prática, né, para a nossa prática clínica. E aqui eu queria chamar a atenção para uma das pacientes, uma das clientes que a Lori menciona no livro, ao longo do livro todo, que é a Julie. Se você ler o livro, você vai se lembrar, a Julie é uma das pacientes que tem a sua história contada aqui e ela tem câncer. E ela se recupera e tal, ao longo do livro isso vai aparecendo, né? Mas numa passagem, a passagem que eu quero convidar vocês a discutir, é uma passagem em que a Julie pergunta para Lori Gottlieb se você fica comigo até eu morrer? Essa é a pergunta da paciente. E ali a Lori dá uma hesitada. Ela não sabe o que ela responde, passa pela cabeça dela um monte de coisas e ela fica pensando, e se eu responder a coisa errada? É uma pessoa que está vulnerável. E a paciente percebe a hesitação dela e fala, eu sei que não é moleza, eu sei que não é fácil, mas eu não posso contar com as pessoas que estão ali no hospital ou que estão ligadas a essa batalha, né? A batalha contra a doença, a batalha para o enfrentamento da doença, porque a paciente vai dizer, essas pessoas são sempre muito exortativas, elas estão sempre dizendo, você é guerreira, você é corajosa. E ela estava dizendo, né, a paciente diz, não, eu não sou corajosa, eu sou uma pessoa comum e além disso eu não tenho outra opção, né? A minha opção é fazer o enfrentamento. Então ela diz, eu queria alguém que pudesse me reconhecer na minha humanidade. Eu não queria alguém que ficasse dizendo, vai, você é guerreira. Ela queria, a paciente, ela queria o silêncio, ela queria o reconhecimento, ela queria o pegar na mão. E daí, né, eu fico pensando que muitas vezes essas equipes que lidam com doenças que são carregadas de uma mitologia, né, de uma impressão no imaginário coletivo, como o câncer, por exemplo, né, é uma doença cheia de estigmas e tal. Como muitas vezes essa equipe que lida com isso, essa equipe que é multiprofissional na maioria das vezes, ela também vai sendo exortativa porque há uma dificuldade da própria equipe em lidar com a possibilidade da morte. E às vezes em lidar com outras formas de enfrentamento que sejam mais silenciosas, que sejam mais cheias de altos e baixos. Então eu penso que a equipe também entra numa função meio exortativa, porque é difícil para eles mesmos. E aí o papel do terapeuta, o papel da psicologia saindo um pouco, primeiro do senso comum e depois saindo dessa funcionalidade, né, que às vezes a equipe de saúde como um todo tem, até para acolher as angústias que são da própria equipe. Se o terapeuta trabalha num hospital, por exemplo, se ele é um psicólogo do hospital, uma das funções dele é muitas vezes acolher essas angústias, essas questões que aparecem dentro da própria equipe, que aparecem ali no âmago da equipe. Se ele é um terapeuta de pacientes que estão hospitalizados, o que cabe a ele é trabalhar para reconhecer essa humanidade, para poder pegar na mão, para deixar o silêncio acontecer, para deixar a vulnerabilidade do outro aparecer e para dizer, você não tem que ser um guerreiro todo o tempo. E às vezes você vai duvidar de sua própria coragem. Isso também faz parte do enfrentamento. O enfrentamento não é uma linha, o enfrentamento não é uma linha de avanço. Ele é muito mais uma espiral de altos e baixos, em que muitas vezes a tristeza precisa ter lugar para aparecer e a vontade de desistir também, sabe, gente? Às vezes a gente fica muito numa ideia de combate, mesmo combate, luta, batalha, ou nessa coisa que é sempre pró-vida. E às vezes a pessoa precisa do espaço para discutir a morte.
Ela precisa do espaço para discutir a tristeza, a possibilidade de não conseguir lutar mais. O que você acha? Conta pra gente, comenta, curte, ajuda o vídeo a circular. Se você gostou, dá o seu like. Se você não gostou, comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito do que a gente está falando. E segue conosco. Obrigada, um beijo. Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique. Não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.